Fala, meus amigos, então vamos dar uma olhada aí no que a mídia tá falando aí sobre o Botafogo depois da vitória perfeita aí contra o Vasco, nessa atuação sinistra aí do Savarino, Júnior Santos ter voltado voando e do Luiz Henrique que tá voando baixo nessa temporada. Vamos ver aí o que o Pilhado, o Mauro César e o Flávio Prato falou aí. Mas antes, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, valeu? Tamo junto. O Botafogo não só abriu 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Botafogo, ele atropelou o Vasco da Gama. É o que eu falo ontem, se o torcedor botafoguense tinha que pegar confiança para falar, não vai sentir a pressão de novo, não é possível. Palmeiras perdeu pro Corinthians. Hoje vai, Botafogo, pelo amor de Deus. E foi. Foi um atropelo, jogando futebol, gols bonitos, gols trabalhados pelo Botafogo, um time que hoje sim, não tem como negar, o grande futebol do futebol brasileiro no momento. É o do Botafogo. E vai ser muito justo, na minha opinião, se o Botafogo for campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Porque é o time que mais joga, foi o time que mais investiu, é do futebol. O time que mais investe, aquele que quer aprimorar cada vez mais o espetáculo, merece ganhar. Contratou Luiz Henrique, contratou Almada, contratou o Telles, é lateral de nível de seleção brasileira, contratou o Igor Jesus, é um Botafogo que hoje dá gosto de ver jogar e que assusta os adversários. Eu tenho certeza que nesse momento o Palmeiras está assustado. Eu tenho certeza que nesse momento o Atlético Mineiro está assustado. E acredite se quiser, sobrou para o maior rival do Botafogo. O Textor, que tá grandão mesmo, o Textor tá grandão, ele deu uma zoada no Flamengo, tá? Logo depois do jogo, claro, o Textor sabe fazer mídia, ele sabe que zoando o Flamengo, ele vai tomar uma dimensão gigantesca e sobrou pro Flamengo, que o Textor falou que ia dar chute na bunda do Flamengo. Já a gente vai falar dessa rivalidade. Temos que falar do jogo, temos que falar do Palmeiras, hein? Que fica a 6 pontos do Botafogo. O Palmeiras, nesse momento, tem 6 pontos de diferença aí atrás do Botafogo e pode ser que chegue no confronto direto sem poder passar o Botafogo na tabela. Já que o próximo jogo do Botafogo é mais fácil que o do Palmeiras, hein, gente? O próximo jogo do Botafogo é contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos, e o do Palmeiras é contra o Grêmio no Allianz Parque. É muito mais fácil você pegar o Cuiabá em casa do que o Grêmio em casa. E o Botafogo pode abrir ainda mais essa vantagem para o Palmeiras. Mauro, que atuação convincente do Botafogo, hein, Mauro? Atropelou o Vasco da Gama. Já começou o jogo fazendo 2 gols praticamente seguidos, um deles num erro ridículo do Hugo Moura, mas que o Botafogo tomou a bola e fez uma jogada linda de toques rápidos até o gol do Luiz Henrique. E que fase, né, Mauro? Desse Luiz Henrique que hoje, se bobear, eu acho o Estevão o melhor jogador no Brasil, mas eu acho que a melhor é do Luiz Henrique, né, Mauro César Pereira? Foi uma vitória muito tranquila do Botafogo, né? Eu acho que aí entram as virtudes do Botafogo e os graves defeitos do Vasco. O primeiro gol, o Savarino finaliza completamente livre, né? Sozinho, né? Começo do jogo, é um belo chute, né? Sem dúvida alguma, mas o cara não pode chutar uma bola sem marcação nenhuma dentro da área, ainda mais no começo do jogo, né? Quando tá todo mundo concentrado, atento, pelo menos em tese. Então, acho que esse jogo de ontem diz muito sobre a ótima fase do Botafogo e sobre a fase um tanto quanto fantasiosa do Vasco, né? O Vasco, aos trancos e barrancos, disputando pênaltis, foi até muito longe na Copa do Brasil, chegou à semifinal, mas o futebol deixa a desejar. O Vasco é uma equipe com muitos problemas ainda, me parece, e ontem isso ficou muito claro contra um time forte como o Botafogo, numa ótima fase, e motivado ainda mais pela derrota do Palmeiras para o Corinthians, né, que permitiria, como permitiu, e o Botafogo aproveitou a chance, ampliar a sua vantagem na liderança para 6 pontos.
é uma vantagem muito importante. O Botafogo pode até empatar um jogo e o Palmeiras vencer, ele vai ficar com uma vantagem de 4 pontos. Isso imaginando até o dia do confronto entre as duas equipes no Allianz Parque, dia 26, 4 dias antes da Copa Libertadores ser decidida pelo Botafogo em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o Botafogo pode empatar um jogo e vencer os demais, são 3 jogos, né, até lá, e dessa maneira o Botafogo, ainda mesmo perdendo para o Palmeiras, ele viajará até a final da Libertadores na Argentina com a liderança do campeonato. Acho que esse é o ponto fundamental na estratégia do Botafogo, ter pelo menos 4 pontos, tem 6, então é uma situação muito confortável para assegurar até, quem sabe de forma antecipada, o título brasileiro. E o Vasco tem a ambição de chegar à Libertadores, tem que corrigir muitas coisas, não sei se vai conseguir, eu acho que o trabalho do Paiva, ele tem lá suas virtudes, melhorou, mas também em relação ao que era antes com o nosso amigo Álvaro Pacheco Boina, né? Tomou de 6-1 do Flamengo e tal. Ontem escapou de tomar outra goleada de 6. Porque do jeito que a coisa começou, ainda mais com o homem expulso, com o João Vitor tomando outro cartão vermelho, segundo dele pelo Vasco, o Botafogo poderia forçar a barra e fazer um placar mais elástico, mas de certa forma até dosou energias e ficou um placar não tão amplo assim, mas uma vitória muito segura e muito tranquila. Muito tranquila. Não parecia um clássico, parecia Botafogo, um daqueles times que vem da segunda divisão, que briga para não cair, tal a facilidade com a qual o líder do campeonato atropelou o Vasco da Gama. Foi um atropelo, né? E um atropelo, Flávio Prado, você já disse aqui várias vezes que é o time que você mais gosta de ver jogar. Eu acho que todo mundo, né, hoje no Brasil, vê o Botafogo como o grande futebol do país no momento. É o time que tem mais regularidade de jogo bom, pronto. É o time que ataca, é um time convincente, é um time que busca o gol, que trabalha rápido a bola. A quantidade, e foi como o Mauro falou, né? Ele estava livre, mas que golaço do Savarino ontem. A grande maioria dos jogadores de futebol brasileiro ia zunir aquela bola de primeira no cruzamento do Telles. E foi um golaço do Savarino, foi um golaço para mim o segundo e o terceiro gol, todos com jogadas trabalhadas desse time do Botafogo. E aí, Flávio, mostra também o trabalho do treinador, né? Porque a gente falou muito, eu falei, muito dos investimentos, que é o time que merece, porque é o time que tá botando mais dinheiro, que tá contratando os grandes jogadores. Só que o treinador é o que faz esse time jogar, é o que faz esse time ter jogadas trabalhadas. Foram muitas jogadas trabalhadas e de toque rápido desse time do Botafogo, e não é a primeira vez que a gente vê isso. E é um Arthur Jorge que, se ganhar os 2 títulos, para mim, é delicado falar, mas o Botafogo realmente ele nunca teve um ano parecido. Pode se tornar até o grande treinador da história do Botafogo, o Arthur Jorge, sendo campeão, jogando bem, de um brasileiro e de uma Libertadores, no ano que ele chegou, porque ele chegou no começo do ano, vamos lembrar. Ele pegou um time destroçado pelo Thiago Nunes, que não se classificou nem para o mata-mata do campeonato estadual. Chegaram reforços? Claro. Mas o Thiago Nunes não tinha time para pagar o mico que ele pagou no Campeonato Carioca. E aí o Arthur Jorge chega, coloca esse Botafogo bem favorito agora ao título brasileiro e podendo ser campeão também da Libertadores, Flávio. É um baita trabalho do Arthur Jorge, né? Pilhado, boa tarde, amigos. Realmente o Botafogo faz um trabalho bem legal. Vocês falaram dos gols, todos foram bonitos, mas o segundo gol foi uma delícia de ver, né? Inclusive, eles vêm trocando o passe deles lá de trás e a finalização do Luiz Henrique é um negócio extraordinário. O Botafogo tem 2 jogadores como o Savarino e o Almada que fazem toda a diferença. Eu destaco muito, o que eu mais destaco no Botafogo é o pessoal captador de informações, né? Tá me fugindo o nome do Scout. Do pessoal do scout do Botafogo. Esse pessoal merece muito destaque. Esses jogadores vieram, quase todos por um preço muito bom. Por exemplo, esse centroavante, o Igor Jesus, que hoje talvez seja o centroavante mais efetivo. Não, seguramente é o mais efetivo com a condição do Pedro. Um jogador veio de graça praticamente, um jogador que ninguém conhecia, não sabia quem era. Acabou chegando aí o Bastos, um jogador também pouco conhecido. O ano passado não estava sendo aproveitado, esse ano veio, entrou o Alexander Barbosa, enfim. O scouter do Botafogo merece muito respeito, trabalho muito bem feito.
E o time tá voando. Cada vez que para, o campeonato para, ele volta melhor. Ao contrário do Palmeiras. O campeonato para, o Palmeiras volta pior. Então, sem dúvida, o trabalho está sendo bem feito. O treinador está conseguindo passar as ideias dele para esse elenco. E o elenco é muito bom. É muito bom. O time do Botafogo, realmente, o que foi feito, quando o ano passado o time micou, né? Poderia acontecer o quê? Pô, desiludiu. Não, ao contrário, reforçou mais. Cobriu a aposta. E hoje é um time diferente, com alguns jogadores do ano passado, sim, mas quase todos na reserva, e dobrou a aposta. Trouxe jogadores melhores, com o nível ainda mais elevado, com o respaldo, e tá dando muito certo, merece muito ser campeão brasileiro e também ser campeão da Libertadores. E realmente, rapaziada, eles têm razão. Botafogo, o melhor time do Brasil, jogando o melhor futebol. E se o Arthur Jorge conseguir ganhar esses 2 títulos, o brasileiro quanto a Libertadores, o cara se torna o maior treinador da história do Botafogo, juntamente com esse jogador. Todos os jogadores vão virar ídolo. Savarino, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, Barbosa, Basto. Mano, todos vão virar, mano. Vai ser lindo. E se Deus quiser, nós vamos conseguir esses 2 campeonatos. Que Deus nos abençoe.